Lucas capítulo 23, versículo 33 em diante diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letra grega, romana e hebraica: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isso aí, meus amigos. Bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui para, mais uma vez, expressar uma porção da Palavra de Deus. E hoje nós vimos aí o livro de Lucas, capítulo 23. Esse texto é um texto interessante porque vai falar sobre depois do suplício de Jesus, ou seja, depois do sofrimento de Jesus. O texto vai descrever agora uma cena que para nós é uma cena até habitual, porque vai falar sobre a crucificação. Porém, eu quero que você analise a crucificação de Cristo pela ótica de que ali está um homem justo diante da sociedade, diante da morte, diante de acusadores, mas acontece algo inesperado para todos ali naquele momento, e por isso a Bíblia fez questão de registrar através de Lucas esse episódio. O texto que acabamos de ler, você vai ver que Jesus na cruz tem ali dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. É interessante você ver que o ladrão da esquerda, ele faz algumas propostas para Jesus que, confesso que para muitos, talvez naquela situação, como Jesus ali no meio daqueles dois ladrões, um homem justo, um homem que só fez o bem, agora está diante de dois homens e um deles ainda começa a debochar dele. Dizer: ó, se tu é filho de Deus, então desce da cruz, porque se tu descer eu acredito. Poxa, tu salvou tanta gente, salva agora a ti mesmo. Ele estava ali tentando fazer o quê? O que você acha que o ladrão da esquerda, naquela cruz, próximo a morrer, estava tentando fazer? Por exemplo, o ladrão ali, ele naquele momento, ele estava numa situação extremamente difícil, porque ele já estava crucificado. A morte era uma questão de tempo. Ele poderia muito bem mudar o seu comportamento, não porque para reconhecer Jesus, não digo isso, mas é que ele poderia muito bem ser uma pessoa mais amável. Mas ele continuava com o mesmo coração mau, disposto a realmente fazer cumprir tudo aquilo que levou ele até ali. Há certo tipo de situações e pessoas que podem chegar ao extremo, mas elas não vão mudar o seu comportamento, as suas atitudes. Por isso,
Eu e você temos que entender, o ladrão ali, ele era um cara realmente que ele tinha a perder a alma dele. Talvez você que esteja me ouvindo seja um daqueles que diz que não tem nada a perder. Como eu ouvi muitas das vezes de traficantes dizerem: meu irmão, eu não tenho nada a perder. Sendo que aquele bandido também achava que não tinha nada a perder. Porém, o ladrão da direita destaca algo. E ele ali começou a descobrir que ele tinha algo de muito valor a perder. A Bíblia diz que o ladrão da esquerda continua a zombar de Jesus. Em momento nenhum, ele faz uma reflexão sobre quem é Jesus. Não. Ele simplesmente continua a achar que, mesmo nos últimos momentos, ele teria que ser o cara realmente mau, aquele cara mesmo que deixa uma marca maligna. A Bíblia diz que o da direita decide diferente. Ele analisa a circunstância, olha para Jesus e olha para o outro ladrão que está do outro lado e diz: nós estamos aqui porque merecemos. Ou seja, a primeira coisa que você vê o cara fazer é ele fazer uma análise sua. Eu conheço algumas pessoas que fazem muita análise dos outros. Fulano é mau, fulano fez isso. Fulano não presta. É igual, por exemplo, quer ver uma coisa muito direto você vai ouvir? Pessoas dizerem que o marido dos outros não presta, a esposa dos outros não presta, o filho dos outros não presta. Mas se você olhar para a vida dessa pessoa, a vida dela também está igual ou até pior do que as pessoas que ela está dizendo que não prestam. Porque elas não fazem análise sobre a sua própria vida. Tem pessoas que eu vejo falar assim: fulano é sem vergonha, é mal pagador. E ele? Porque tem um ditado que desde que eu me dei por gente, as pessoas contam e é verdade: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Tem coisas que as pessoas falam para os outros, mas não analisam a sua própria vida. O ladrão da direita fala assim: nós estamos aqui por causa dos nossos feitos. Ou seja, eu tenho consciência que eu não cheguei aqui por causa de ninguém. Eu cheguei aqui por causa de mim mesmo. Hoje as circunstâncias que me levam até a morte foi eu mesmo que causei. É interessante, a Bíblia diz em Lamentações: de que se queixa, pois, o homem vivente? Seus próprios pecados, seus próprios caminhos. A Bíblia diz que o homem faz isso, faz essa análise. E aí ele diz para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, reconheceu o seu estado miserável, reconheceu a soberania e a divindade de Jesus e automaticamente teve um arrependimento instantâneo das suas obras. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É interessante você ver essa declaração de Jesus, porque essa foi a última fala que os dois ladrões ouviram. Mas não foi o último instante da vida. Eles ainda ficaram alguns tempos, tanto é que Jesus morre antes deles. Então eu faço uma pergunta: por que então o ladrão da esquerda não chegou e falou: eu também quero ir para esse paraíso? Porque há certo tipo de pessoas que não vão mudar, independe do que eles ouçam de conselho de Deus, eles irão para o inferno, porque eles deliberadamente decidiram que irão para lá. A Bíblia diz que nós não devemos temer ao homem, porque mata a carne e não sabe onde joga a alma. Tema a Deus, que mata a carne e lança a alma no inferno. Esse cara, ele realmente foi até o fim, até as últimas consequências, para chegar no inferno. O outro deu uma parada e refletiu, para ver se ele conseguia chegar no céu. Resultado: um foi para o céu e o outro foi para o inferno, devido às suas escolhas. É isso. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça.
Que Deus te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, dê o seu like aí, divulga o nosso canal.